Fala, empreendedor, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma palestra do CONAEB, esse Congresso Nacional de Empreendedor Blogueiro, esse congresso maravilhoso que compartilha conhecimento de forma gratuita, tá? Hoje eu quero falar sobre como se diferenciar dos outros blogs com a técnica da vaca amarela mais a jornada do herói, tá ok? Essas técnicas elas são muito simples, tá? E elas podem mudar o rumo dos seus projetos. Você já percebeu que os blogueiros, empreendedores de sucesso, seguem um conjunto de técnicas e estratégias para fazer seus cursos e indicações se transformarem em campeões de vendas? Se não percebeu, vou lhe revelar uma dessas técnicas que, ao meu ver, é o santo grau do empreendedorismo digital. Mas será que existe alguma fórmula secreta, infalível, para se transformar em um blogueiro de sucesso? Provavelmente não. Tá? Mas existem algumas técnicas matadoras que podem aumentar e muito a probabilidade de você alcançar o sucesso rapidamente. Se você é como eu, você vê todos aqueles blogueiros vendendo seus cursos ou suas indicações como água e sente uma tremenda frustração porque sabe que é tão bom quanto eles, mas não consegue deslanchar, é horrível, não é mesmo? Sem falar no sentimento de fracasso como blogueiro, que pode travar toda a sua criatividade. E aquela sensação de que após meses de trabalho e nenhum curso vendido? Mas antes de falarmos sobre essa técnica, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Vando Nascimento, tenho 32 anos e sou conhecido também como Vando São Paulo. Agora eu vou te contar a minha história. E eu quero que você preste atenção, porque essa história ela reflete a minha vida, só que ela foi construída com a jornada do herói, tá? Com a técnica da jornada do herói. Então eu quero que você preste atenção no passo a passo da minha história, tá? Que no final eu vou te mostrar como que eu construí essa história, quais foram as perguntas que eu respondi para mim construir a minha jornada do herói, tá ok? Então preste muita atenção. Hoje eu sou proprietário de um blog, tá? Eu recebo mais de 15 mil visitas mês, já vendi mais de 60 infoprodutos como afiliado e sou sócio-diretor de uma agência de marketing digital e sou palestrante também. Falando desse jeito, parece que é fácil e rápido alcançar o sucesso nos negócios online, mas se você não sabe quais os passos, não é tão fácil encontrar o caminho. Eu vivia sem saber exatamente quais eram as minhas motivações na vida. Vivia correndo de um lado para o outro, seguindo o curso natural da vida, vivendo apenas nos intervalos dos expedientes ou nos finais de semana. Até que em 2012 houve uma desaceleração no mercado imobiliário. Eu trabalhava em uma consultoria de engenharia, tá? Que prestava serviço para grandes construtoras como Cafisa, IVE, Odebrecht, Tecnisa e outras. E o pior aconteceu comigo. Eu fui demitido. Mas o pior não foi isso. O pior foi quando eu peguei o dinheiro da minha rescisão e tive a bendita ideia de montar uma startup chamada de Reclame Aqui Trabalhador. Nessa época, eu já nutria uma vontade de empreender. Ou melhor, desde que eu me conheço como gente que eu tenho essa vontade. Era um site onde as pessoas poderiam reclamar de suas empresas, tá? Reclamações como horas extras, danos morais, não recolhimento do fundo de garantia, insalubridade, entre outras reclamações. E adivinha o que aconteceu comigo? Ninguém entrou no site para fazer qualquer tipo de reclamação. Eu tinha investido uma grana alta em links patrocinados e nada. Quer dizer, as pessoas entravam no site, mas elas não reclamavam, elas não faziam suas reclamações. Não sei por que motivo elas não faziam. Não sei se elas não tinham reclamações para fazer ou se elas tinham medo de reclamar e sofrer as sanções de tentar conseguir um novo emprego. A situação foi que, além das minhas dívidas pessoais, como mensalidade da faculdade, cartão de crédito, prestação do carro, eu contraí dívidas da empresa. Imagina o sentimento de fracasso que eu senti. Eu me sentia como um perdedor que não conseguia nem pagar as próprias contas no final do mês. Tive que pedir dinheiro emprestado para minha namorada para pagar as minhas contas pessoais e algumas das empresas e algumas contas da empresa. Eu espero que você não precise passar por uma situação tão ruim como essa. Foi então que eu decidi assumir um compromisso comigo mesmo. Decidi que nunca mais passaria por uma situação daquelas.
Resolvi estudar tudo sobre marketing digital, blogs, estratégia de inbound marketing, marketing de conteúdo, links patrocinados, SEO, marketing de afiliados. Então, eu montei um blog chamado melhorescursoslivres.com.br. Eu estudei, mas ainda assim não consegui ganhar nenhum real com esse blog. Nenhuma das abordagens dava certo. Eu não conseguia sair do lugar. Não conseguia fazer nenhuma venda como afiliado. Eu tinha abandonado a minha carreira de engenheiro para me dedicar 100% a esse blog. Esse negócio de blog tinha que dar certo. Eu não poderia falhar novamente. Eu comecei a achar que o problema era comigo. Que esse negócio não era para mim. Eu não tinha nascido para empreender. Eu tinha mesmo que trabalhar para outras pessoas. Você está prestando atenção? Estamos apenas na metade da jornada do herói. Preste atenção que no final eu vou te mostrar como você pode construir também a sua jornada do herói em 12 passos muito simples. Mas eu estava realmente decidido e comprometido a aprender como tudo isso funcionava. Comecei a estudar novamente todas as aulas dos cursos que eu tinha adquirido. Li muitos livros sobre o assunto. Conversei com muitos profissionais que já estavam obtendo resultado na área. Descobri materiais que poucos sabem que existem. E finalmente eu consegui alcançar o meu objetivo. Deixei de lado o antigo blog e comecei um novo blog chamado umempreendedor.com.br. Finalmente passei a entender quais eram as estratégias para se conseguir ter sucesso com o blog. Hoje eu obtenho o meu faturamento através do blog e da agência de marketing digital que eu montei no início de 2014, chamada de euamomarketing.com. Deixei uma carreira de engenheiro para me dedicar à minha paixão, ser empreendedor. Agora vamos falar sobre a técnica da vaca amarela. Recentemente saiu na revista Galileu 5 formas de se tornar um blogueiro profissional e uma delas foi: crie conteúdo exclusivo e venda-o. Eles oferecem parte do conteúdo de graça, como qualquer outro blog, mas se o usuário quiser ter acesso a um outro tipo de conteúdo, mais aprofundado e exclusivo, você precisa pagar através da compra de um e-book ou de uma mensalidade, ou através de um site de membros para participar de um grupo de conteúdo exclusivo. Esse modelo de negócios, com certeza você já conhece. Esse modelo exige que você convença o usuário de que tem realmente algo a mais a oferecer, que o preço seja justo e que você, claro, de fato produza conteúdo diferente do que é oferecido de graça pela internet. Esse modelo de negócio você já conhece e ele é muito simples. Basta você ter um blog para conseguir um tráfego gratuito ou uma página de captura para conseguir um tráfego pago. Nessas duas formas você precisa ter audiência. Quando você tem audiência, você consegue vender qualquer coisa, seja a audiência conseguida através da busca orgânica ou da busca paga. No entanto, a briga por audiência é monstruosa, chega até a ser desleal. Todos brigam por ela, seja grandes portais ou pequenos blogs. E como se diferenciar do mercado? É nesse contexto que entra a técnica da vaca amarela. Analise os blogs sobre o nicho que você quer atuar. A técnica da vaca amarela consiste em detectar padrões dos diferentes nichos como layout, comunicação, cores, design e quebrar esses padrões. Dessa forma você consegue um melhor posicionamento e autoridade. A maioria dos blogs de um determinado nicho são muito parecidos. A partir do momento que você quebra um padrão, você consegue algo que é fundamental para os negócios. Você consegue posicionamento. Posicionamento é a alma dos negócios. Posicionamento mais audiência é igual a negócio de sucesso. Vamos analisar um nicho de mercado específico. Características dos blogs sobre ganhar dinheiro com blogs. Tem domínio relacionado com ganhar dinheiro. Tem layout parecidos. Falam sempre dos mesmos assuntos e da mesma forma. Agora vamos analisar uma vaca amarela, tá? Esse blog aqui é o Viver de Blog, do Henrique Carvalho. E quando ele montou esse blog, ele quebrou muitos padrões que até então existiam sobre ganhar dinheiro, sobre o nicho de empreendedorismo digital, o nicho de ganhar dinheiro. Tá? Primeiro começando com um nome
como o domínio dele, que chama-se Viver de Blog. Não tem nada a ver com ganhar dinheiro. Segundo foi que ele colocou uma página, um box de captura no cabeçalho do blog, tá? Com uma frase muito bem construída, muito bem analisada, tá? Muito bem com técnicas de copyright, tá? Nessa frase. Só que ele colocou esse cabeçalho, esse box no cabeçalho do blog, tá? Então essa foi o primeiro padrão que ele quebrou, foi colocar esse box de captura de e-mail no cabeçalho do blog. O segundo padrão que ele quebrou foi colocar os artigos do lado direito e não do lado esquerdo, como as pessoas estavam colocando sempre do lado esquerdo, e a informação de quem você é do lado direito. Então ele fez ao contrário. Segunda quebra de padrão. Terceira quebra de padrão, ele colocou os menus do blog do lado esquerdo e ele coloriu eles, cada um com uma cor diferente, tá? Essas cores psicologicamente, tá? Elas são pensadas psicologicamente para induzir você, o leitor, tá? A ter uma sensação através dessas cores. Então ele usou a psicologia das cores para esse menu, tá? Essa também é uma das formas de você quebrar padrão. E uma outra forma que ele utilizou para quebrar um padrão foi os blogueiros sempre o blogueiro de ganhar dinheiro sempre escrevia artigos da mesma forma, tá? E com os mesmos assuntos. O que foi que ele fez? Os assuntos não divergiam muito. Então o que foi que ele pensou? Vou fazer quase os mesmos assuntos, mais detalhado, e vou colocar eles em um infográfico. Então, a partir do momento que ele transformou palavras em imagens, ficou fantástico. Então, quando você olha um infográfico, você consegue absorver mais o conhecimento através desse infográfico. Então, essa foi uma das formas que ele quebrou esse padrão. Então, ele criou infográficos para escrever artigos. Uma outra forma de obter posicionamento é criar um personagem para você. Criar um personagem não significa que você vai criar uma mentira sobre você, tá? Criar um personagem significa que você vai evidenciar uma parte de você. É uma estratégia de comunicação com seu público-alvo. Mostre pelo que você já passou, suas aspirações, desafios. Não queira mostrar apenas o que você teve como êxito, tá? As pessoas, elas se identificam mais com as nossas dores do que pelas nossas conquistas. Assim você construirá uma credibilidade pessoal. Segundo o Brendo Burchard, no livro O Mensageiro Milionário, existem 3 tipos de expert, tá? Que eu chamo de personagem. O primeiro expert é o expert em resultados, tá? Sabemos muitas coisas que nem sabemos que sabemos. Você pode saber como conseguir um emprego, enquanto outros não. Você pode saber como ser promovido, bordar um tapete, fazer um ótimo negócio com um carro. Você pode saber escrever uma canção, produzir um filme, criar um blog, livrar-se de dívidas ou de vícios, perder alguns quilos, melhorar um casamento, como liderar outras pessoas, superar um medo, ministrar uma boa palestra, tá? Começar uma vida normal após uma doença muito grave. Então, se você já passou por situações onde você resolveu elas, situações difíceis, onde você resolveu elas, então você é um expert, tá? Um expert em resultado. Existe um outro tipo que é o expert em pesquisa, tá? Seja um pesquisador do tema que você deseja ser um expert. Não necessariamente você precisa saber fazer algo sobre aquilo, tá? Um exemplo disso é o Napoleão Hill com o livro Quem Pensa Enriquece. Ele entrevistou gente de sucesso como o Andrew Carnegie e escreveu um livro. Um bom filme para você ver é o Gigantes da Indústria, tá? Gigantes da Indústria. Digita lá no YouTube Gigantes da Indústria que você vai ver quem é o Andrew Carnegie e os seus amigos bilionários lá. Então foi com aqueles que o Napoleão Hill entrevistou e fez esse livro. Então você também pode ser um expert em pesquisa. Você pode se posicionar, tá? Isso é uma forma de posicionamento, tá? Como um expert em pesquisa. Então você pesquisou tudo sobre aquele assunto e agora está construindo um blog sobre ele. Agora está construindo um e-book sobre aquele assunto. Agora você está construindo um
curso sobre aquele assunto. Então, você pode ser um expert em pesquisa. E o outro tipo de personagem é o modelo de comportamento, tá? As pessoas, elas buscam conselhos de quem confiam, tá? De quem respeitam, admiram e seguem. Um exemplo disso é se o seu amigo disser a você que o motor do seu carro estava com barulho engraçado, então você o leva para a oficina. Crie essa confiança com o seu público. Seja visto como um modelo de comportamento. Para qualquer um personagem desses, você precisa criar uma história para eles, tá? E essa história é baseada em você, tá? É a sua história que você vai utilizar a técnica da jornada do herói para construir essa história, tá? E essa é uma das formas de você fazer isso, tá? É a forma mais fácil, é a melhor forma que eu conheço para você construir a sua história, é a técnica da jornada do herói. Ela foi criada por Joseph Campbell no livro O Herói de Mil Faces. Essa técnica ela é utilizada nos grandes filmes de Hollywood, como Star Wars, Batman, O Hobbit e diversos outros filmes. E ela consiste em 12 passos. Tá? Quais são esses 12 passos? O primeiro passo é o mundo comum. Tá? É o seu mundo comum. O segundo passo é a chamada à aventura. O terceiro passo é a recusa ao chamado. Quarto passo, o encontro com o mentor. Quinto passo, travessia do umbral. Sexto passo, testes, aliados e inimigos. Sétimo passo, aproximação do objetivo. Oitavo passo, provação máxima. 9, conquista da recompensa. O 10 é o caminho de volta. O 11 é a depuração e o 12 é o retorno transformado. Agora eu vou te apresentar uma forma diferente de construir a jornada do herói baseado nesses 12 passos. Tá? É uma forma diferente, é uma forma mais fácil de você construir essa jornada do herói. E eu vou fazer ela, tá, com a minha jornada do herói. Então eu vou analisar a minha jornada do herói, tá, e vou te mostrar as perguntas que você precisa responder sobre você, tá, em cima do que eu fiz sobre mim, para você ver como que você consegue construir a sua jornada do herói de forma muito fácil. Nem sempre foi assim, tá? Não sei se você lembra da minha história, mas nessa parte eu coloquei. Falando desse jeito, parece que é fácil e rápido alcançar o sucesso nos negócios online, tá? Essa parte, tá, do nem sempre foi assim, antes disso você vai colocar os seus atributos, tá? Então você vai colocar quem você é. Vamos supor, se você é formado, se você é pós-graduado, se você dá aula, se você tem um blog, se você vendeu esse blog, ganhou dinheiro com ele, se você tem cursos, se você construiu infoprodutos, se você tem um blog e já vendeu cursos como afiliado, se você tem um resultado X, um resultado Y, seja lá o que for. Então, você coloca isso na frente desse tópico aqui. Nem sempre foi assim, tá? E aqui no Nem Sempre Foi Assim, você fala. Falando desse jeito, parece que é fácil e rápido alcançar o sucesso nos negócios online, tá? Mas se você não sabe quais os passos, não é tão fácil encontrar um caminho. Aqui você vai falar sobre a sua vida comum, tá? Você vai dizer sobre a sua vida comum, tá? Eu coloquei: eu vivia sem saber exatamente quais eram as minhas motivações na vida. Vivia correndo de um lado para o outro, correndo atrás do próprio rabo, vivendo apenas nos intervalos dos expedientes ou nos finais de semana. Então essa era a minha vida comum. Aqui eu vou antecipar um desastre na minha vida, tá? É a iminência do desastre, tá? Até que em 2012 houve uma desaceleração do mercado imobiliário. Eu trabalhava em uma consultoria de engenharia que prestava serviço para grandes consultoras como Gafisa, Ivel, Odebrecht, Tecnis e outras. Então aqui eu estou antecipando um desastre na minha vida. E qual era esse desastre? Eu ficar desempregado, eu fui demitido. Então, e o pior aconteceu comigo, eu fui demitido. Iminência do pior. Então, teve o desastre, só que tem coisas pior do que o desastre. Então, eu estou antecipando o pior, tá? É a iminência do pior. Mas o pior não foi isso. O pior foi quando eu peguei o dinheiro da rescisão e tive a bendita ideia de montar uma startup chamada de Reclame Aqui Trabalhador. Então, isso realmente aconteceu na minha vida, tá? E eu coloquei ela na cronologia correta, tá? Eu respondi a essas perguntas com esse fato, tá, que aconteceu realmente na minha vida,
de uma forma cronológica, de uma forma que faça sentido para quem está lendo, tá? Então aqui é a iminência do pior, tá? Nessa época eu já nutria uma vontade de empreender, ou melhor, desde que eu me conheço como gente que tem essa vontade, ainda estou fazendo a antecipação do pior. E qual é o pior? A catástrofe na minha vida, a catástrofe na sua vida, tá? Aí aqui eu explico que tipo de catástrofe foi essa. Era um site onde as pessoas poderiam reclamar de suas empresas, reclamações como horas extras, danos morais, não recolhimento de fundo de garantia, insalubridade e outras. Aqui é o sentimento de fracasso, tá? E adivinha o que aconteceu? Opa! Ninguém entrou no site para fazer qualquer tipo de reclamação. Eu tinha investido uma grana alta em links patrocinados e nada. Não sei se elas não tinham reclamações para fazer ou se elas tinham medo de reclamar. Então, aqui ainda é o meu sentimento de fracasso, tá? Continua sendo o meu sentimento de fracasso. A situação foi que, além das minhas dívidas pessoais, como mensalidade da faculdade, cartão de crédito, prestação do carro, eu contraí dívidas da empresa, tá? Imagine o sentimento de fracasso que eu senti. Eu me sentia como um perdedor que não conseguia nem pagar as próprias contas no final do mês. Isso realmente aconteceu na minha vida. Então, na parte do sentimento de fracasso, você coloca todo o sentimento de fracasso que você sentiu na época, tá? E sobre você neste momento, neste tópico, sentimento de fracasso. Então, você precisa reunir todas as palavras que fazem sentido para você, que te deu dor naquele momento, para você colocar na sua jornada do herói. Tive que pedir dinheiro emprestado para minha namorada, para pagar as minhas contas e minhas contas pessoais e algumas da empresa. Sentimento de fracasso. Agora eu alerto a uma outra pessoa que estiver lendo, tá? Com o tópico, não passe por isso. Eu espero que você não precise passar por uma situação tão ruim como essa. Compromisso. Então essa é a parte do compromisso. Então eu assumi um compromisso comigo de não mais passar por essa situação, tá? Aí aqui eu coloquei. Foi então que decidi assumir um compromisso comigo. Decidi que nunca mais passaria por uma situação daquelas. Iniciação. Então eu estou iniciando a resolução do meu problema, tá? Eu resolvi estudar tudo sobre marketing digital, blogs, estratégias de embalde marketing, marketing de conteúdo, links patrocinados, SEO, marketing de afiliados. Então, estou iniciando a resolução do meu problema. Aí, agora tem a parte das tentativas frustradas, tá? Nessa parte eu coloquei. E então eu montei um blog chamado Melhores Cursos Livres. Isso também aconteceu na minha vida, né? Então, foram tentativas que eu fui desenvolvendo para tentar solucionar o meu problema, que não deram certo, tá? Então eu estudei, mas ainda assim não consegui ganhar nenhum real com esse blog. Aí aqui é a parte do não progredia, tá? Nenhuma das abordagens dava certo. Eu não saía do lugar. Não conseguia fazer nenhuma venda como afiliado. Então, aqui as tentativas frustradas, e aqui é o não progredia, né? Então aqui eu tô aumentando a minha dor, tá? Então eu tô falando para quem tá lendo, eu tô aumentando a minha dor, tá? Eu tinha abandonado a minha carreira de engenheiro para me dedicar 100% a esse blog. Esse negócio de blog tinha que dar certo. Eu não poderia falhar novamente. Então eu tô resgatando os sentimentos antigos, tá? Para mostrar para quem tá lendo que aquilo realmente teve muita dor na minha vida, né? Aquilo realmente foi algo doloroso para mim. Então, as pessoas se conectam mais com as nossas dores do que com as nossas conquistas, né? Então, por isso você precisa, nessa parte, evidenciar mesmo a sua dor lá, tá bem? Aí aqui é a parte do eu sou o problema. Então, aqui agora eu vou me culpar, tá? Eu vou me culpar sobre a minha frustração. Então eu vou me culpar por não ter sucesso, tá? Então aí eu coloquei. Eu comecei a achar que o problema era comigo, que esse negócio não era para mim. Eu não tinha nascido para empreender. Eu tinha era que trabalhar para outras pessoas. Então estou falando que eu sou o problema. Agora é o caminho de volta, tá? Qual é o caminho de volta? Mas eu estava realmente decidido e comprometido a aprender como tudo isso funcionava.
comecei a estudar novamente todas as aulas dos cursos que eu tinha adquirido. Então, aqui é o caminho de volta, tá? Então, é como se eu tivesse desistido, só que eu agora quero voltar a resolver o meu problema, tá? É o caminho de volta. Aí aqui é a parte do deu trabalho, porque para você solucionar um problema, ele te dá muito trabalho. E com isso você aprende muitas coisas, né? Então é o que eu coloquei. Li muitos livros sobre o assunto, conversei com muitos profissionais que já estavam obtendo resultado, descobri materiais que poucos sabem que existem. Então aqui eu estou dizendo que deu muito trabalho. Só que aqui eu coloco, aqui é a parte do deu certo. Deu muito trabalho, mas deu certo, tá? Então, e finalmente eu consegui alcançar o meu objetivo. Deixei de lado o antigo blog e comecei um novo blog chamado umempreendedor.com.br. Aqui é o retorno com Elixir. Então, finalmente passei a entender quais eram as estratégias para se conseguir ter sucesso com o blog. Então, eu retornei com a solução na mão, tá? Então, eu li tudo, tá? Aqui na parte do trabalho, eu li tudo sobre aquele assunto. Eu fiz diversos cursos, refiz esses cursos para ver o que eu tinha errado, tá? E agora eu volto com o Elixir, sabendo o que foi que eu errei, tá? E aí com isso eu criei um método, tá? Na minha história lá, na minha jornada do herói, na hora que eu me apresentei no começo dessa palestra, eu não coloquei a parte do criei um método. Só que aqui eu estou colocando para você ver que ainda tem mais uma parte, que é a parte do criei um método. Aqui é uma definição fictícia sobre que você pode colocar sobre a parte do criei um método. De tanto estudar, consegui desenvolver um método para ajudar pessoas como o João da Silva e muitas outras pessoas que não conseguem empreender, que não conseguem emagrecer, que não conseguem progredir, tá? Então aqui você pode trocar essa frase. Aqui é a hora da prova social, tá? Eu testei esse método com centenas de alunos e deu muito certo com eles também. Então aqui é a parte da prova social. Aqui você vai colocar nomes desconhecidos, tá? Descobri muitas técnicas inovadoras e extremamente eficientes que nenhuma escola de inglês ensina, como a técnica do pós e a técnica do tomate. Então, o que está entre parênteses você pode colocar qualquer outro tipo de técnica, tá? Referente ao seu nicho de mercado. Aqui são os benefícios das técnicas. Esses processos farão com que você gerencie a sua empresa como uma sinfonia, mesmo estando longe dela, tá? Aqui você vai discriminar os benefícios das técnicas que você vai apresentar. Só para resumir o aprendizado. Então, tem as 12 técnicas da jornada do herói do Campbell, tá? Que eu te mostrei no meio dessa palestra, e tem as técnicas que eu tô te apresentando, que é mais fácil para você responder, tá? Elas são mais de 12, tá? Mas elas são mais simples e eu vou resumir elas aqui para você. Nem sempre foi assim. Então, nem sempre foi assim. Você vai dizer que antes disso você vai dizer que você é graduado, são as suas qualificações, né? Eu consegui resultado disso, eu consegui resultado daquilo, fiz aquilo outro, etc e tal. E em seguida você vai colocar, nem sempre foi assim. E aí, mais em seguida você vai explicar sua vida comum, como que você vivia, como que era a sua vida comum. Aqui depois você vai antecipar um desastre, tá? A iminência do desastre. Depois você vai contar o seu desastre. Depois você vai fazer a antecipação do pior. Então tem algo pior do que o desastre. Então você vai a iminência do pior, que é a catástrofe. Então a catástrofe é pior do que o desastre, tá? Aí depois você vai demonstrar o seu sentimento de fracasso com essa catástrofe, tá? E aí depois você vai dizer que você não gostaria que as outras pessoas passassem por isso. Só que aí depois você vai assumir um compromisso com você, tá? Você vai assumir um compromisso com você que você vai resolver esse problema. Aí tem a iniciação da resolução desse problema, tem as tentativas frustradas desse problema, tá?
Você vai aumentar um pouco mais a dor. Você vai dizer que você não progredia, tá? Você vai aumentar mais um pouco a sua dor. Você vai dizer que você é o problema, tá? Aí aqui você vai fazer o caminho de volta. Depois você vai dizer que deu trabalho para achar a solução. Só que deu certo, tá? Aí você vai mostrar que deu certo. Aí você vai retornar com Elixir. Aí você vai dizer que você criou um método, tá? Que você desenvolveu o método de tanto estudar ou de tanto pesquisar. Aí depois você vai colocar a prova social disso. Depois você vai colocar uns nomes desconhecidos sobre uma técnica desconhecida que a maioria das pessoas não conheça. Não que seja totalmente desconhecida, mas que a maioria das pessoas não conheça essa técnica, tá? E depois você vai falar sobre os benefícios dessa técnica. Continuando no resumo do aprendizado, a técnica da vaca amarela consiste em detectar padrões dos diferentes nichos como layout, comunicação, cores, design e quebrar esses padrões. Dessa forma você consegue um melhor posicionamento e autoridade. A audiência é a alma do negócio. Posicionamento mais audiência é igual a negócio de sucesso. Criar um personagem facilita a sua comunicação. A estratégia da jornada do herói conecta você ao seu público-alvo. Esse aqui é o meu contato. Se você quiser saber mais sobre a jornada do herói, se você quiser que eu te explique mais sobre essa jornada do herói, eu posso criar um e-book para você, tá? Explicando passo a passo da jornada do herói. É só você me mandar um e-mail no contato@empreendedor.com.br que eu te mando esse e-book gratuitamente, tá ok? Muito obrigado